aula de hoje é som. É uma aula bem prática, tá? A gente vai ver muitas coisas que você já consegue aplicar amanhã aí na sua casa e já vai esclarecer algumas dúvidas que talvez você tenha já. Então essa aula é bem prática, tem pouca conta, bem gostosinha de fazer, bastante exemplo, as contas são fáceis. Eu acho uma das aulas mais legais aí é, da Física 2. Não sei se por ser a distância talvez vai ser tão legal, mas eu gosto dessa aula. E aí a gente vai estudar o som, né? Como eu falei para vocês. E aí só relembrando das aulas anteriores, da classificação, o som ele é uma onda longitudinal. Uma onda longitudinal. Longitudinal. Nossa, tá torto. Lembra a diferença da transversal e da longitudinal? A longitudinal, a direção de propagação é na mesma direção da vibração e a transversal é a que faz 90 graus. Então a longitudinal é aquela que você vai para frente, igual você empurrando a bola. Eu tenho uns slides aqui para a gente ter uma ideia melhor de como que funciona o som. Esse barulho de caminhão agora é real, não é do vídeo não, tá? Vou mostrar uns slides para vocês aqui. Então, esse aqui é o slide que a gente tinha visto, mas ele é o do som. Ele dá um exemplo para a gente de como que as moléculas funcionam quando a gente está escutando alguma coisa. Então, quando a gente tem qualquer coisa se mexer, vamos supor que você bata a mão na parede, você cria uma vibração das moléculas do som. Tipo aqui, né? Ele está fazendo o movimento para frente e para trás. Então ele empurra as moléculas e aí ela vai passando essa informação, ela vai batendo e jogando essa informação para outra. E aí, ó, percebe que tem a ondinha que vai andando, né? Você consegue ver a ondinha andando. E aí o seu ouvido interpreta essa vibração aqui, essa onda que chega no tímpano, interpreta isso como som. Ele vibra lá e aí interpreta isso como som. Até mesmo se você estiver ouvindo um som muito alto, você consegue sentir na sua mão vibrando. Por quê? Porque o som nada mais é que uma vibração dessas moléculas do ar, ou pode ser por metal, qualquer um objeto sólido também. Até mesmo dentro da água você consegue ter som. Claro que a gente está acostumado a ouvir no ar, né? Então, o som, o que que é? É essa vibração das moléculas, e aí a gente consegue entender matematicamente essa vibração do ar utilizando ondas, que é o que a gente vem estudando até agora. A parte importante de você perceber, uma outra parte importante, é que as moléculas não estão andando. Lembra, se você liga o fone de ouvido da caixa de som, não sai uma ventania de lá. Então as moléculas elas ficam oscilando para um lado para o outro, para um lado para o outro. Apesar de que a onda se propaga, a informação se propaga, lembra, a onda transporta energia e não transporta matéria. Então, essa energia que essa informação está se propagando, mas a molécula em si ela está parada. Ela não está parada, ela está oscilando na mesma posição. Então, ela não continua indo, ela não tem esse movimento de chegar até você. O que chega é a informação. Outro, outro exemplo disso aqui que a gente tem do som é a caixa de som. Se você olhar de perto e o som estiver alto, você vai ver que ela vai vibrando. Se tiver uma caixa de som. Espero que vocês não tenham essa caixa de som na casa de vocês, tá? Ninguém aguenta ouvir som alto. Tá? Eu nunca entendi aquele pessoal que compra carro para colocar som alto e passa na rua. Reza a lenda, diz eles que é para atrair a mulherada. Eu nunca conheci uma mulher que goste de carro com som alto. Então, não entendi muito bem a função. Acho que fazem papel de bobo. Mas é isso aqui, ó, a caixa de som fica vibrando, o que que ela faz? Ela empurra as moléculas para frente e para trás, que é o que a gente viu no slide anterior. Outro exemplo aqui, ó, só para ficar um pouco mais claro, só pictórico aqui, tá? A gente tem a vibração da caixa, ó, a representação das moléculas indo para frente e para trás. Parece que a molécula está andando, parece que a molécula está andando e vai chegar até você, mas não é. Se você olhar com cuidado aqui, com bastante detalhe, você vai ver que ela só vibra para frente e para trás. O que chega em você é informação. Outro exemplo parecido, né? Só que em três dimensões, duas dimensões.
E quando a gente tem... É que aqui são para frente e para trás, né? E aí você pode ter uma fonte que ela emite em todas as direções. Na verdade, todas as caixas meio que emitem em todas as direções, porque se a caixa de som aponta para frente, você consegue escutar, mesmo estando atrás dela, apesar de ela não estar virada para você. Escuta mais baixo, mas escuta. Então, o som ele se propaga nas três dimensões. Quando estiver falando de um som isotrópico, que ele se propaga em todas as direções, imagina mais ou menos isso aqui, ó, que é um 3D, como se fosse uma onda indo em todas as direções, transportando aí essa informação do som. Aqui o primeiro vídeo para a gente, na verdade eu vou mostrar isso daqui a pouco. Vou primeiro voltar às anotações aqui. Então, só para deixar anotado aqui, ó, como que a gente interpreta o som, e na realidade é assim que ele é. Vou imaginar que eu tenho uma caixa, aqui, ó, e aí eu vou desenhar algumas moléculas. E aí eu vou classificar isso, o que que é o som nesse sentido. Cada bolinha azul que eu for fazer é uma, como se fosse uma molécula, tá? Espera aí, vou desenhar. Desenhando algumas moléculas, já termino já. Um, dois e um. Pode estar mais espalhado, é só para entender. E o último aqui. Então, como é que a gente interpreta o som? Como é que essa informação se propaga? A gente vai ter duas regiões aqui, na verdade, várias regiões, mas a gente vai classificar em duas. Ó, a gente vai ter uma região que vai ter mais moléculas, essa é uma região mais densa. O que eu quero dizer com mais denso? Quer dizer que a gente vai ter regiões em que a gente tem uma compressão aqui, ó, região de compressão. Compressão. Quer dizer que tem mais átomos nessa região. E aí a gente vai ter uma região em que tem menos átomos. Essa aqui é a região de rarefação. Então, quando eu fico vibrando para frente e para trás, o que que eu provoco? Isso aqui vai andando, tá? Eu provoco regiões no espaço em que eu tenho menos moléculas e regiões no espaço que eu tenho mais moléculas. Então, é assim que a onda se propaga. Lembra que a gente tinha na aula anterior, que era um y de x e t? E aí eu falei para vocês que esse y não precisa ser metros. Esse y aqui, nesse caso do som, a gente vai dizer que ele é uma variação de pressão. Essa variação de pressão tem a ver com a densidade local. Densidade local. Então, aquela equação de onda que a gente viu na aula anterior e vai ver hoje um pouquinho também, o que ela diz para a gente no som? Esse y, essa função que a gente tinha, y igual a seno de kx menos ômega t mais φ, essa equação vai dizer para a gente agora qual a região que tem mais e menos átomos. Então, não é uma corda oscilando. Quando eu fizer aquele gráfico assim, y, esse gráfico vai dar para a gente agora a pressão. Então, isso aqui agora vai ser a pressão local. É meio um pouquinho mais complicado assim de entender da parte da corda, porque metros é fácil. Subiu, aumentou, para cima é metros. Agora é uma variação de pressão, que é proporcional à densidade local. Então, se a gente está olhando esse gráfico aqui que a gente fez, que é descrito pela essa equação aqui, ele vai dizer para a gente em que região do espaço vai ter mais e menos átomos, que é isso que a gente descreve o som. Então, essa equação aqui, ela serve para descrever ondas, né? E onda, lembra, não é só onda na corda, é som, é onda eletromagnética, são várias coisas diferentes. Pode escrever campo elétrico, campo magnético, mas a gente consegue interpretar essas regiões de mais e menos átomos através da variação de pressão, variação de densidade, e aí a gente consegue escrever matematicamente isso dessa forma aqui. E aí a gente consegue trabalhar matematicamente com som. Então, quando a gente for trabalhar com som, lembra que esse y quer dizer a diferença de pressão, e você pode interpretar isso como a diferença de densidade também.
Como que eu posso mostrar isso para vocês? Porque eu falei que o som é uma região, são regiões de rarefação e regiões de compressão, regiões mais densas. Então a gente vai para o nosso primeiro vídeo agora, que é o seguinte, que é a chama de Rubens, que chama esse experimento aqui. O que ele tem? Ele tem um tubo, e aí esse tubo ele tem vários buraquinhos. E aí ele tem um gás inflamável aqui dentro do tubo, ó. Você pode ver que ele pega fogo, porque tem vários buraquinhos nesse tubo, igual se fosse uma flauta gigante, tá? Uma flauta gigante. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai colocar som nessa flauta, só que ele vai fazer ele vai fazer uma onda estacionária. Não é uma onda que se propaga nesse caso, é uma onda estacionária porque ele vai fechar as extremidades. Então ele tem uma onda estacionária. Lembra que a onda estacionária ela é igual a corda do violão. Ela fica assim, ó, e fica vibrando no mesmo lugar. Ela fica vibrando no mesmo lugar, vai ficar assim, ó. Parece um sino de polícia. Então, olha aqui, ó. Vai ter regiões em que eu vou ter a onda mais alta e aqui menor. Então aqui eu tenho uma região, de maior pressão e aqui uma região de menor pressão. E é isso que ele está mostrando para você. Nas regiões que tem mais pressão, quer dizer que eu tenho mais fluido para queimar, tenho mais gás, por exemplo, de cozinha. Nas regiões que eu tenho menos, por exemplo aqui, ó, você vê que não tem chama, porque é a região de rarefação. Então ele está mudando a frequência para você conseguir enxergar a onda. Mas você vê aqui ó, as regiões que são de maior densidade e as regiões de menor densidade. Essa que é a intenção desse experimento. Então você consegue controlar as regiões do espaço que tem mais átomos e menos átomos através do som. Mas lembra que isso é uma onda estacionária, tá? Se não fosse uma onda estacionária, isso estaria andando no espaço. Chega desse barulho, pelo amor de Deus. Opa. Vai pra lá. Então a gente consegue, com a chama de Rubens, mostrar aqui as regiões em que tem menos ar e mais ar, que são as regiões de rarefação e as regiões mais densas. Aí, outra coisa legal da gente saber do som é que ele tem uma velocidade que ele se propaga. Cadê aqui? Velocidade do som. 2. Velocidade do som. Você, quando era criança, sua mãe deve ter... Não sei, na verdade, minha mãe me ensinou isso. Mas pode ser que sua mãe tenha te ensinado também. Quando você está em casa e você tem um raio, aí você olha o raio, vê o raio lá pela janela, e aí você conta o tempo entre você ver o raio e você escutar ele. Não sei se vocês fazem isso quando era criança. Então você vê lá o raio, vê piscar o céu, e aí você conta o tempo até que você escute o trovão, o barulho. E aí você pegava esse barulho e dividia por 3 aproximadamente e dava a distância em quilômetros. Então se demorou 3 segundos entre você ver o clarão e você escutar o som do raio, você sabe que ele está aproximadamente a 1 quilômetro, que ele caiu aproximadamente a 1 quilômetro da sua casa. Não sei se vocês faziam isso quando era criança. Minha família era família de nerd, então talvez vocês não faziam isso. Mas o que demonstra essa brincadeira aqui? Ó? Essa brincadeira, como você vê o raio pela luz que ele emite, a velocidade da luz é muito rápida, muito mais rápida do que a velocidade do som, tipo, quantas vezes? Acho que 1 milhão de vezes mais rápida. Posso estar falando uma proporção errada. Mas ele é muito mais rápido, é basicamente imediato. Você viu o raio, a luz chega a você. Só que o som, ele não chega tão rápido, ele tem uma velocidade que ele demora para chegar em você. Então, o raio caiu, você vê a luz, porque a luz é uma onda eletromagnética, só que ele é muito mais rápido do que o som. E aí demora um tempo para esse som chegar em você. Sabendo a velocidade do som, dá para saber qual é a distância que esse raio caiu da sua casa. A gente fazia isso quando era criança.
Se você quiser um exemplo mais recente, você pega aquele vídeo da explosão que aconteceu. Qual país que era, gente? Não lembro o país que era. Mas que explodiu faz esses tempos. E aí você assiste os vídeos e você vai ver que você consegue ver aquela explosão antes do som chegar na gravação. Então você consegue ter uma ideia aí da distância entre a gravação e a região que explodiu. Qual cidade que era? Não lembro. Era no Líbano? Acho que era no Líbano. No país Líbano, né? Não lembro qual era a cidade. Mas o que que isso mostra pra gente aqui? Que a velocidade do som, ela existe, como tudo no universo, tem velocidade. E essa velocidade, ela não é algo muito grande para os padrões do nosso dia a dia. Ela já vou anotar para vocês, mas já adiantando, é mais ou menos um terço de 1 km/s, até mais ou menos 300 metros por segundo é a velocidade do som. Mas vamos fazer o caso genérico, depois a gente vai para o som. Aqui, ó. O que determina a velocidade de uma onda mecânica em um meio material? Deixa eu apagar isso aqui. Então, eu vou falar primeiro do som, mas eu vou fazer o caso genérico de uma onda mecânica qualquer. Então, eu quero falar sobre a velocidade de uma onda mecânica em um meio material. E aí ela vai depender de dois elementos, basicamente. Essa velocidade, esse v de velocidade, vai depender de duas coisas. Então, o que eu estou querendo saber? Eu estou querendo saber qual é a velocidade do som no meio. Por exemplo, na água. Muda a velocidade do som na água? Se eu estou na água, ou se eu estou no ar, ou se eu estou no metal, por exemplo, muda a velocidade do som? Muda a velocidade do som. Do que isso depende aqui? Ó? Depende de duas coisas. De uma propriedade elástica e de uma propriedade inercial. Propriedade inercial. O que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que se eu tenho algo rígido, a velocidade do som aumenta. Por exemplo, um sólido. Então, se eu tenho um sólido, a velocidade do som diminui. Se eu tenho uma coisa tipo borracha, não, tipo água, a velocidade do som diminui. E aí também depende da minha propriedade inercial. Se o meu material ele é muito denso, aí eu vou ter uma redução na velocidade do som. Se eu tenho que as moléculas são muito pesadas, por exemplo, difícil de elas se moverem, vou botar aqui moléculas pesadas. Aí eu vou ter uma redução na velocidade do som, porque ele aumenta, né? Aumenta só que como está embaixo. E aí se eu tenho algo mais leve, que a molécula ela consegue se mover mais rápido, mais livremente, aí eu vou ter uma velocidade do som mais alta. Mas qual que é a mensagem aqui? Ó? Se eu tenho uma borracha, por exemplo, a velocidade do som vai diminuir. Se eu tenho um metal, a velocidade do som vai aumentar. Então, dependendo da propriedade do meu material, eu vou escolher a velocidade do som aqui. Se você quiser fazer só a velocidade do som, isso aqui vale para qualquer onda mecânica, tá? Agora, só para a velocidade do som, a gente tem a seguinte equação aqui, ó. Equação V igual a raiz quadrada de B sobre ρ. Esse B, não precisa saber isso aqui de cor, tá? É só para você ter uma ideia aqui de como você vai fazer isso algum dia na sua vida. Esse B é chamado de módulo de elasticidade. Que é a propriedade elástica que eu falei para vocês. Que vai ser dado em Newton por metro ao quadrado. E esse ρ é a nossa velha densidade. Então, quanto maior a densidade, menor a velocidade do som.
Eu até não anotei densidade aqui, eu vou colocar densidade também. Tem a densidade também, módulo da elasticidade e a densidade. São as coisas que vão definir a velocidade do som. Então, se eu estiver num ambiente mais denso, a velocidade do som vai diminuir. Se eu estiver num ambiente menos denso, a velocidade do som vai aumentar. E V, obviamente, é a velocidade. Velocidade dada em metros por segundo. Essa é a velocidade do som. É assim que a gente calcula ela. Então, o que é interessante você saber aqui? Não precisa saber fazer a conta, não precisa decorar. É só você lembrar que a velocidade do som depende do meio, depende da densidade e depende do material que você está. É isso que eu quero que você aprenda dessa equação aqui. A gente não vai calcular nada com ela, eu acho. Vamos pegar alguns exemplos aqui, tá? Pegar alguns exemplos. No ar seco, qual é a velocidade do som no ar seco? Depende da temperatura. Então, a gente vai colocar 0 graus Celsius, que a temperatura muda a densidade. A velocidade do som no ar seco a 0 graus Celsius é igual a 331,2 metros por segundo. Isso aqui dá igual a 1.192 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do som, aproximadamente 1.200 km por hora. Se você aumenta a temperatura, vamos pegar aqui, ainda é ar seco, tá? Então, a velocidade do som não é uma só, depende do seu ambiente, a 15 graus Celsius. Esse aqui é o padrão, tá? E a nível do mar? Tá difícil escrever hoje. Nível do mar. Tá aqui. Isso aqui vai ser o padrão que a gente vai ter. Essas são as características. Quando você fala velocidade do som, em geral você está se referindo a essas condições aqui, mas vocês já perceberam que a velocidade do som vai depender da temperatura que você está, da pressão, da altura, se o ar está mais úmido ou não. Mas se eu estiver falando velocidade do som e não especificar nada, você vai utilizar esse padrão aqui, ó, 340,3 metros por segundo. Se quiser, pode omitir esse vírgula 3, tá? Então, esse aqui é o padrão quando você está falando de velocidade do som. Já percebe que não foi o brasileiro que fez isso aqui, né? Porque 15 graus no Brasil é raríssimo de acontecer. Provavelmente foi num país europeu ou Estados Unidos que definiram essa velocidade padrão. Mas lembra que na sua cidade, na sua região, vai mudar, dependendo da temperatura, pressão, etc., vai mudar essa velocidade. Uma curiosidade, talvez quem gosta de filme de avião já tenha visto, que às vezes a gente fala em velocidades na unidade Mach. O Mach, 2 Mach, aí utiliza Mach como velocidade. O que quer dizer um Mach? O Mach quer dizer a velocidade do som naquele lugar. Velocidade do som naquele lugar. Então, se eu falo que o avião está 2 Mach, eu não sei como é que pronuncia direito, eu falo Mach, tá? Se ele está 2 Mach, quer dizer que ele está 2 vezes a velocidade do som, ou seja, já está a 680 metros por segundo, que dá aproximadamente 2.400 km por hora. Então, Mach, para filme de avião, você deve ter visto bastante isso, quer dizer que você está na velocidade do som naquele lugar, você faz uma conta proporcional. E aí tem uma coisa interessante que acontece quando você passa a velocidade do som. Quer ver? Ó? Deixa eu abrir pra gente. O que acontece aqui? Ó? Vai. Então aqui, ó, quando eu estou parado e eu emito som, ó, essas aqui são as frentes de onda do som, tá? Só para a gente entender. Estou paradinho, essas são as frentes de onda do som. Só que quando eu estou andando, você percebe que muda, ó, a forma da onda, porque eu vou andando em direção a essa frente de onda. Então a parte de trás
eu vou ver uma frequência menor e a parte da frente eu vou ver uma frequência maior. A gente vai ver isso depois do efeito Doppler, que é aquele carro passando. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Ó, se eu vou andando e vou emitindo som, eu mudo essas frentes de onda, porque eu estou correndo atrás do som que eu estou emitindo. E aí tem um efeito muito legal que acontece quando você está nessa velocidade que você emite. E aí, ó, você vê que as frentes de ondas elas vão todas se acumulando, elas vão ficando todas uma em cima da outra, porque eu tô fazendo som e eu estou correndo na mesma velocidade de som. Aí quem gosta de videogame já sabe o nome desse efeito aqui, ó, que eu coloquei só para quem é velho. Esse aqui é o Sonic Boom, que chama. Sonic Boom. Quando você chega na velocidade do som, você tem um efeito que a gente chama de Sonic Boom, que aí você acumula todas as frentes de onda no mesmo lugar. Vamos ver isso na prática? Vamos. Então tem aqui vídeos de avião e vocês vão ver o que acontece quando eles chegam na velocidade do som, que é o famoso Sonic Boom. Super Hornet high speed pass. Esse barulhão que vocês escutam é porque chegou o Sonic Boom. Super Hornet high speed pass. Chegaram ao mesmo tempo que você consegue ver que está voltando. Você jogando um avião passa. Tem muito. Yeah, he got it. Muito legal, né? A gente não está acostumado porque a gente, no Brasil, Super é Esquadrilha da Fumaça. Aí, Esquadrilha da Fumaça não chega na velocidade do som, fica soltando fumacinha. Mas no 4 de julho americano sempre tem isso daí, por isso tem bastante vídeos disso. Que é o Sonic Boom, lembrando que é o Sonic Boom é quando você ultrapassa a velocidade do som. E aí todas as frentes de onda elas se juntam. Olha que curiosidade interessante aí para você contar para seus amigos. Eu falei para vocês aqui que a velocidade muda e depende de vários fatores. E aí eu tinha dado como exemplo que se a densidade, se o objeto é mais mole, a velocidade do som é menor. Então, só para a gente exemplificar isso com números, se você tem uma borracha, como que seria a velocidade do som da borracha? Você tem uma borracha grande, você bate de um lado nela e coloca o ouvido na outra. E aí você escuta o som se propagando pela borracha. A velocidade do som na borracha é 60 metros por segundo aproximadamente. Então já vê que é bem menor que a velocidade no ar. O outro é o metal. Vamos pegar um exemplo do ouro. O ouro ele já é muito mais duro. Então a gente vai ter um módulo de elasticidade muito maior. Apesar da densidade dele também ser grande, mas o módulo de elasticidade dele é muito maior e ganha da densidade, nesse caso aí. Então a velocidade do som no ouro é 3.200 aproximadamente, tá? 340 metros por segundo. Olha, 10 vezes a velocidade do som. Por isso que tem aqueles filmes antigos, tipo aquele filme Conta Comigo, que tem uma cena clássica que eles estão andando no trilho do trem, que se você coloca o ouvido no trilho do trem, você consegue saber se o trem está vindo antes de você escutar ele pelo ar. Por quê? Porque a velocidade do som no metal, ou seja, no trilho do trem, se propaga 10 vezes mais rápido que a velocidade no ar. Então, se você fica com o ouvido no trilho do trem, você vai saber que o trem está chegando antes das pessoas que não estão com o ouvido no trilho do trem, mas não faça isso, porque a chance de dar problema é grande. Só mais um exemplo aqui no vidro. A velocidade do som no vidro é 4.540 metros por segundo. Então, tá aqui alguns exemplos de velocidade do som em vários materiais diferentes. Lembra que a velocidade do som depende do material que você está. Essa é uma das lições importantes aqui. Vou escrever para a gente aqui a equação de onda do som. A gente não vai trabalhar muito com ela, mas eu vou escrever
Eu já escrevi antes, inclusive, mas só para deixar anotado. Então, a equação da onda sonora. Onda sonora. E aí, aquilo que eu escrevi para vocês, ΔP, que agora é a variação da pressão, de x e t, igual a ΔP máximo. Essa aqui é a amplitude, já vou anotar. Opa, escrevi um negócio errado aqui. Seno de kx menos ômega t mais φ. Então aí, a única coisa que eu coloquei diferente, mas não precisaria ter colocado, é esse aqui, que é a amplitude. Que a amplitude agora é na forma de pressão, e esse aqui era o y, tá? Isso que é bem útil a equação de onda, que a gente consegue usar para várias aplicações. Só anotei, a gente não vai trabalhar com ela agora. Se quiser, tem algumas sessões do Halliday só sobre isso, mas a gente não vai trabalhar com isso. 4. Timbre. O timbre. O que acontece? Se você toca um dó no piano, ou um dó no violão, ou um dó na flauta, você vai perceber que o som é diferente. E aí o que acontece? Você tem a mesma frequência, que é a mesma nota, mas o som é diferente. Essa diferença a gente chama de timbre. O que é o timbre? Que você vê lá no The Voice o pessoal falando. Quer dizer, é a mesma nota, ou seja, a mesma frequência. Opa. A mesma frequência. Então, ó, a gente tem a mesma nota, ela é diferente dependendo do instrumento. Mas como que isso pode ser, sendo que eu tenho a mesma frequência? Como que isso pode acontecer, sendo que o mesmo instrumento? Se é a mesma frequência, como que ela pode ter som diferente? O que acontece? A nota que a gente chama, ela não é uma frequência pura. Ela é uma composição de várias frequências. Então aqui, ó, vou pegar aqui. Ó, se a gente quiser uma frequência pura, a gente pega um diapasão, que é esse garfinho que você bate e vibra. E aí ele emite numa frequência só. Essa é a nota. Aí você pega a flauta e você toca a mesma nota. Só que percebe que ela não é uma frequência pura. Ela tem umas mudanças aqui, umas ondinhas. Já a mesma nota no violino vai ser diferente. Na voz da pessoa também vai ser diferente. Em outro instrumento também vai ser diferente. Apesar de ser a mesma nota, essa frequência, essa nota que ela emite não é uma frequência pura. Então a gente chama de nota, só que não é apenas aquela frequência. Por exemplo, vamos supor que a gente está pegando o, o Lá, eu não tenho certeza qual que é, o Mi, que é 440, não tenho certeza. Estou pegando a nota aqui, ó, 440 Hz. Essa é a nota. Só que o que eu escuto não é só o 440 Hz. Eu escuto uma composição dessa nota com múltiplos dela. Então vai ter 2 vezes 440 é 880. Então tem um pouquinho de 440, tem bastante 440, um pouquinho de 880, mais um pouquinho de 1320 e assim por diante. Só que vamos supor aqui, ó, aqui tem 0,8 de 440, aí tem 0,1 de 880, aí tem 0,05 de 1320 e assim por diante. Aí dependendo do instrumento que eu estou utilizando, esses múltiplos da frequência principal, o quanto eles importam para aquele instrumento muda. E aí eu faço um timbre diferente. Então por que a mesma nota tem sons diferentes dependendo do instrumento?
porque quando eu falo que é uma nota musical, ela tem uma frequência principal mais os harmônicos, um pouquinho de harmônico. A proporção de cada harmônico depende do seu instrumento. Esse número aqui que acompanha a frequência depende do instrumento. Então sempre tem bastante da frequência principal, aí tem um pouquinho do primeiro harmônico, do segundo harmônico e assim por diante. Esse balanço de cada harmônico é o que te dá o timbre que faz o som da sua voz, o som do seu instrumento. Quer dizer, a voz depende, né? Porque você tem que fazer uma nota musical com sua voz. A minha voz faz até para falar, ela é meio desafinada, então não deve ser uma voz só, uma frequência só. Então, relembrando aqui o que a gente está vendo. Deixa eu ver qual que é a mensagem aqui, ó. O timbre, na realidade, apesar de a gente falar que uma nota é uma frequência só, uma nota musical, na prática, o que ela é? Ela tem uma frequência fundamental, que é aquela principal, frequência fundamental, mais os harmônicos. Isso aqui é um H. Mais os harmônicos. Então, essa é a diferença, por isso que a mesma nota tem sons diferentes dependendo do instrumento, porque não é uma frequência pura, é a frequência fundamental, principal, e mais uma soma de outras múltiplos daquela frequência. E aí isso define o timbre, dependendo do instrumento que você quer. Tá aí o timbre pra gente, se você tinha dúvidas sobre isso. E aí a gente pode fazer uns exercícios aqui pra gente treinar, só pra gente brincar um pouquinho com o som, mas depois a gente continua falando de volume. De volume. Vou pegar alguns exercícios aqui pra gente. Vou começar com o 11. Vou começar com o 11. Esse 11 é o do ultrassom. Ultrassom é aquele negócio que você faz no útero para ver como é que está a criança, entre outras coisas, tá? Não serve só para isso. Para examinar tumores, é que ele te diz aí, por exemplo. Então, um aparelho de ultrassom com uma frequência de 4,5 MHz, esse mega quer dizer milhão, então esse mega aqui é 10 na 6, quer dizer milhão, é usado para examinar tumores em tecidos moles. Aí ele te pergunta lá, letra A, qual é o comprimento de onda? Lembra que o comprimento de onda é o lambda. Qual é o comprimento de onda no ar das ondas sonoras produzidas pelo aparelho? Letra B. Se a velocidade do som no corpo velocidade do som no corpo do paciente é 1.500 metros por segundo, qual é o comprimento de onda das ondas produzidas pelo aparelho no corpo do paciente? Então, na letra A, ele quer saber qual é o comprimento de onda no ar desse ultrassom. E na B, ele me dá a velocidade, ele diz que a velocidade no corpo é igual a 1.500 metros por segundo. E ele quer saber qual é também o comprimento de onda, só que no corpo do paciente e aqui no ar. Essas são as duas perguntas dele. Eu vou colocar a velocidade do som como tabelada em 340 metros por segundo, tá? Eu vou considerar que a velocidade do som é tabelada em 340 metros por segundo. Dependendo do gabarito que você for ver, ele vai estar com uma velocidade diferente. Eu coloco sempre 340 metros por segundo. Então, eu sei a velocidade do som, sei a frequência, qual que é a frequência? É igual a 4,5 vezes 10 na 6 Hz. Isso aqui são as informações que eu tenho. E aí eu quero saber qual é o lambda. Aí você usa aquela verificaçãozinha, que é V igual a lambda F. Lembra dela? Então é essa equação que a gente vai utilizar. Eu quero saber o lambda, eu vou isolar ele. Então lambda igual a V sobre F, que é igual a 340 dividido por 4,5
vezes 10 na 6. Aí eu vou jogar aqui rapidinho na calculadora para ver quanto que deu. Cadê? Ó, 340 dividido por 4,5 dividido por 1 milhão. Isso aqui deu... Certo isso, gente? Acho que tá. Se eu não errei a conta aqui, fiz rapidinho. Isso aqui dá aproximadamente 7,6 vezes 10 dá menos 5. E aí eu quero saber a unidade. Qual será que é a unidade de comprimento de onda? O sistema internacional é metro, mas esse aqui, agora, nesse caso, qual a unidade que vai dar? Aí que está a beleza do sistema internacional. Se tudo que eu uso está no sistema internacional, a resposta vai me dar no sistema internacional. Eu sei que a unidade de comprimento de onda é de distância, distância no sistema internacional é metro. Se eu não tivesse utilizado sistema internacional nessas duas grandezas, aí eu não saberia a unidade. Como eu utilizei, eu já sei a unidade, não preciso nem pensar. Aí na letra B, ele faz o seguinte. A velocidade do corpo do paciente é 1.500 e qual é a frequência também tem, ele quer saber o lambda. É a mesma coisa aqui, ó, tá? Vou utilizar as mesmas equações. Velocidade igual a lambda f, aí tem que lambda é igual a v sobre f, só que o que muda é a velocidade, que ele me diz que é 1.500. Então é só diminuir, só substituir corretamente. Aí eu jogo de novo na calculadora. Deixa eu fazer aqui. 1.500, 4,5 por esse, dividido por esse, dividido por esse. Agora ele me deu 3,3 vezes 10 na menos 4 metros. Olha que facinho, é só brincar com aquela V igual a lambda F que você chegava no resultado da 11. Moleza. Outra aplicação. E aí a gente vai vendo que não tem muito de conta aqui, a conta não é tão direta. Você tem que utilizar o conhecimento que você viu em Física 1 e em Física 2 para você chegar no resultado. Agora a gente vai falar de terremoto, que é o número 5. Cadê? Copiar aqui. Ixi, ficou meio apertado, mas tá bom. Número 5, o que ele fala para a gente? Ele fala que terremotos geram ondas sonoras no interior da Terra. Ao contrário de um gás, a Terra pode transmitir tanto ondas transversais, lembra aqui, onda transversal essa daqui, essa aqui é a onda transversal, que a gente chama de onda S, que a direção de vibração está para cima e para baixo, e a direção de propagação está para cá, são perpendiculares. Então, essa é uma onda transversal e também a onda longitudinal, que é a onda P. Essa aqui é a onda P, tá? Que aí você tem aqui, ó, igual a mola maluca, você tem regiões mais comprimidas e menos comprimidas. Então, tanto a direção de propagação como a direção de vibração são paralelas, por isso que a gente chama que é uma onda longitudinal. Então, no terremoto, a gente tem esses dois tipos de ondas, as ondas P e as ondas S, que são ondas transversais e longitudinais que acontecem ao mesmo tempo. O que ele fala para a gente? A velocidade da onda S é igual a 4,5 km por segundo. Já a da onda P, velocidade da onda P, é da ordem de 8 km por segundo. Então, a velocidade que a onda se propaga, dependendo se ela é transversal ou longitudinal, muda também. E aqui são valores reais, tá? É claro que depende da composição do seu solo. Mas é bom para ter uma boa ideia de como funciona o terremoto. Então, a gente tem dois tipos de ondas e cada tipo de onda
ele tem uma velocidade de propagação diferente. Aí você tem lá no seu laboratório um sismógrafo. O sismógrafo é aquele que tem a canetinha que fica riscando, né? Tem uma, uma agulha assim. E aí tem um papel e aí ele fica riscando para um lado para o outro. Não sei se ainda é assim, mas antigamente era. Nos filmes que eu assisti era assim. Mas ele fica medindo a vibração. E aí ele registra a onda P e a onda S. A onda P ela é mais rápida, ó. Então ela chega primeiro. Ela chega 3 minutos antes. Aí passou 3 minutos, chega a onda S. Então o que acontece? Você está no seu sismógrafo, você tem um terremoto, você primeiro registra a onda P, que é a onda longitudinal. Passou 3 minutos, você acabou registrando a onda S. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é a distância que aconteceu o terremoto? Então, tudo que você tem é o sismógrafo que mediu aqui que demorou 3 minutos entre a chegada da onda P e a onda S. E eu te pergunto, a que distância estava o terremoto? Percebe que isso aqui não tem muito a ver com as equações que a gente viu até agora. Ele é meio que o conhecimento de física fundamental aqui. Você não vai utilizar nenhuma das equações que a gente viu em Física 2. A gente vai utilizar só equações que a gente viu em Física 1. A única equação relevante que a gente vai ter que utilizar é aquela velha V igual a ΔX por ΔT. É só isso que a gente precisa. Mas ó, o exercício ele não vai te dizer qual equação você tem que utilizar, você que tem que perceber. Essa aí que mostra o seu desenvolvimento na física e na matemática, se você está indo bem ou está indo mal. Então, eu vou escrever aqui, ó, VS, ó, eu tenho dois, eu tenho VS igual a ΔX, que é o tanto que ele percorreu, dividido pelo tempo que ele levou para chegar. Eu vou chamar de TS. Já para a onda do tipo P, vai ser igual ao ΔX, porque eles percorrem a mesma distância. E aí ele é o T que ele demorou para chegar, o TP. Então o que eu escrevi? A velocidade da onda S é igual à distância que ela percorreu, dividido pelo tempo que ela levou para chegar no sismógrafo. A velocidade da onda P é a distância que ela percorreu, dividido pelo tempo que ela demorou para chegar no sismógrafo. Só que percebe aqui, ó, que eu posso fazer uma relação entre o tempo que levou para a onda S chegar e o tempo que levou para a onda P chegar. Porque eu sei que a onda P chegou, aí eu somo 3 minutos, chegou a onda S. Ou seja, o VS, o TS, o tempo que a onda S demora para chegar, é igual ao tempo que a onda P levou para chegar, somado de 3 minutos. 3 minutos é 180 segundos. Então eu sei que o tempo que a onda S levou para chegar lá é o tempo da onda P mais 3 minutos. Os ΔX são os mesmos. Por quê? Porque a distância que a onda percorreu é a mesma. Ela saiu do mesmo lugar e chegou no mesmo lugar. Então eu vou só reescrever aqui. Ó. VS igual a ΔX dividido, só que agora já vou substituir, TP mais 180. E o VP igual a ΔX sobre TP. Só que como eu tenho ΔX é o mesmo nas equações, eu vou isolar eles e substituir. Eu vou deixar ele isolado desse lado aqui. Ó. Então vai ser ΔX igual a VS, que multiplica o TP mais o 180. E eu também tenho que ΔX vai ser igual a VP vezes TP. Só que esses dois aqui eles são iguais. Ó, os ΔX são iguais, então eu posso também igualar esses dois lados aqui. Posso igualar esses dois lados. Então o que vai acontecer? Eu vou ter que VS
mais 180. TP é igual a VP vezes TP. E aí eu vou olhar aqui, ó. A velocidade S eu tenho, tá aqui, ó, a velocidade S. A velocidade P eu tenho, tá aqui, ó. A única que eu não tenho é esse TP. Então, com essa equação eu consigo descobrir qual que é o TP. Esse é o meu objetivo. O que é o TP? É o tempo que leva para a onda P chegar. Esse é o meu objetivo agora, eu vou só isolar ele. Estou fazendo aqui a distributiva, vai ficar VSTP mais VS vezes 180 igual a VP vezes TP. Vou passar o TP para o outro lado, vai ficar VS TP menos VP TP igual a menos 180 VS. Vou colocar o TP em evidência, aquele que eu quero. TP vezes VS menos VP é igual a menos 180 VS. Ou seja, o TP é igual a menos 180 VS dividido por VS menos VP. Aí eu só substituo os valores, ó, cuidado que está aí em quilômetros, eu vou querer deixar ele em metros por segundo. E aí é só eu substituir os valores e encontrar o resultado. Vou fazer isso direto aqui pra gente, que aí a gente vai ter o tempo. Quanto que isso que vai dar? Vai ser 180 vezes 4.500. Tudo igual aqui. Esse aqui vai ser igual a 3.500. Pega isso dividido por 3.500. Então isso aqui deu aproximadamente, se eu ler a conta, 231 segundos. Esse é o tempo que leva para a onda P chegar. Mas não é isso que ele me perguntou. Mas eu já encontrei aqui o TP, que é o tempo que a onda P leva para chegar. Não é isso que ele me perguntou, ele me perguntou o ΔX. Aí eu volto aqui para a minha equação, olha, eu tenho o VP, tenho o TP, agora acabei de calcular, com ele eu consigo calcular o ΔX. E é isso que eu vou fazer. Então o que eu vou fazer? Que eu vou utilizar essa equação, já vou deixar isolado o ΔX, então ΔX igual a VP vezes o TP, que vai ser igual a 8.000 vezes 231. Isso aqui vai ser igual a... Opa! Vai ser igual a 1.851.429 metros. Deixa eu sair aqui da frente. Ou aproximadamente 1.851 quilômetros. Se eu der nenhuma conta, essa é a distância que o terremoto aconteceu do sismógrafo. Olha que interessante essa questãozinha aqui. A gente trabalhando, utiliza várias coisas ao mesmo tempo. Utiliza o nosso conceito do que é uma onda e utiliza um pouco de física 1 para a gente chegar num resultado super interessante. Então vamos seguir agora para a segunda parte, que é a parte de intensidade do som. Eu acho que é só essa que eu pedi para vocês fazerem no resumo. Se eu não estou enganado. Que número que a gente está? 5. Então, número 5, intensidade do som. Recapitulando, o que a gente viu até agora? A gente viu o que é o som, basicamente isso.
Intensidade do som. Esse aqui é super útil, né? Esse aqui você já vê na aula de hoje, já sai usando já. Intensidade do som. É o que a gente vai ver agora. Tem uma equaçãozinha bem simples para a gente calcular a intensidade do som. A intensidade eu vou chamar ela de I, que vai ser igual a potência. Eu vou escrever pot para você não confundir com pressão, dividido pela área. Essa equação que a gente vai utilizar para calcular a intensidade do som. A intensidade do som é o que você fala localmente o volume do som, tá? É o proporcional do volume do som. Então, esse pot, o que é? É a potência. Potência. E aí, potência, ela é em joules por segundo, ou 1 watt. Então, quando você vê na sua caixa de som, você vai comprar, vai ter escrito lá 30 watts. Aí, essa é a potência da sua fonte, 30 watts. Né? Essa é a potência dela. A área, a gente já vai ver o que isso quer dizer na prática. É a área que o som está distribuído. E isso vai ser dado em metros ao quadrado, que é uma área. E I é a intensidade. Intensidade. E aí, a intensidade, se você não sabe a unidade, é só você dividir, ó, watt dividido por metro ao quadrado. Então, watt por metro ao quadrado, essa é a unidade de intensidade no sistema internacional. O que quer dizer a intensidade? É quanto de energia o som me fornece. Então, é quanto de energia é fornecida por segundo para uma unidade de área. Unidade de área. De área. Não entendi nada. Não tem problema, vamos fazer um exemplo aqui que você já vai entender. Esse exemplo aqui é muito bom. Mentira, não. Aqui, vamos imaginar que tem uma caixinha de som. Caixinha de som aqui, uma caixinha de som quadrada, tá? Lembrando aí, não coloquem som alto para não atrapalhar os vizinhos de vocês. É a coisa mais chata do mundo. Conforme você vai ficando velho, você vai ficando com raiva de vizinho que coloca som alto. Não coloquem, a gente tem um negócio chamado fone de ouvido, que eu recomendo fortemente, que funciona da mesma maneira. Você escuta o som igual. Então você tem sua caixinha de som que você comprou. Aí você olha lá na embalagem dela, ela está escrita lá 30 watts. 30 watts é a potência máxima, tá? Se você coloca um volume menor, a potência é menor, consequentemente. Mas 30 watts é a potência máxima. E aí vamos só fazer uma aproximação de que essa caixa de som ela emite para todas as direções igualmente. Ela é isotrópica, tá? Então ela emite o som para todas as direções. Na prática, você tem que ver a forma da caixinha para ver qual é a direção. Mas para simplificar nossas contas, vamos supor que ela emite para todas as direções igualmente. Então ela emite aqui, ó, você pode imaginar igual aqueles slides que a gente estava vendo, como se fosse um círculo, assim, as ondinhas são círculos. Círculos não, esferas, né? Cascas esféricas, porque a gente tem 3 dimensões. Então ela emite em todas as direções essa caixinha de som. Aí você está aqui, ó, tá paradinho a 1 metro dela. 1 metro. Então você está a 1 metro da caixinha de som. E aí eu te pergunto, qual é a intensidade que você recebe do som? Qual é a intensidade que o seu ouvido recebe do som, sendo que você está a 1 metro e essa caixinha ela tem 30 watts de potência. Então a gente quer utilizar essa equação aqui. O que eu estou calculando? Eu quero saber qual é a intensidade do som que chega no meu ouvido. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente transforma isso para decibel, que é a unidade que o nosso ouvido interpreta. Mas a intensidade é o proporcional disso. Então, sabendo a intensidade, eu consigo saber o volume.
Qual é o volume que chega no meu ouvido, eu tendo a 1 metro, de uma caixinha de 30 watts de potência? Então, eu quero saber primeiro a 1 metro de distância. A potência é o mais fácil, né? Eu vou fazer aqui, ó, utilizar a equação que eu acabei de escrever para vocês. Intensidade é potência sobre área. Potência é óbvio. Potência é os 30 watts. A gente já sabe aqui. Está escrito lá já. Agora a área, que é o que você vai precisar calcular. E eu falei para vocês que a caixinha emite isotropicamente em todas as direções. Então, se eu estou a 1 metro, vou fazer aqui, ó, tentar desenhar. Eu vou fazer. Estou a 1 metro aqui, isso aqui é a caixinha, tá? Imagina que eu desenho 3D. Aqui é a caixinha. E aí eu estou a 1 metro. Então, 1 metro você tem que imaginar um círculo, assim, uma esfera, uma casca esférica. Aqui, ó. Uma casca esférica de raio 1 metro. Então, a área vai ser essa superfície da esfera. Essa é a área que eu digo, é a superfície da esfera a 1 metro. Se eu tivesse a 2 metros, aí a intensidade que chega lá muda. Mas a intensidade que eu estou falando a intensidade a 1 metro, eu preciso saber qual é a área que esse som está distribuído. Então, a 1 metro, ele está distribuído em uma casca esférica de 1 metro de raio. Aí eu preciso saber como é que eu calculo a superfície da esfera. Quem lembra como é que calcula a superfície da esfera? Era a área igual a 4πr ao quadrado. Essa era a equação da superfície da esfera. Olha lá a equaçãozinha que você achou que nunca ia utilizar. Não confunde com o volume, né? O volume da esfera é 3/4 de πr ao cubo. Não confunde com o volume, tá? Estou falando aqui da área da esfera. Então, se eu quiser saber a área, eu preciso saber a área que o som está distribuído. Então, naquele ponto, nessa distância, é isso que vai acontecer, eu preciso fazer 4πr ao quadrado. Deixa que você que vai ter que interpretar. E o raio é 1 metro. Então, isso deu aproximadamente, tá? Aproximadamente 12,5 metros ao quadrado. Já fiz essa conta em casa. Então, a área, nesse caso, 12,5 metros ao quadrado. O que eu faço? Substituo lá em cima. Então, a potência eu já sabia que era 30. E a área eu acabei de calcular, que me deu 12,5 aproximadamente metros ao quadrado. Né? Então, a intensidade sonora que chega a 1 metro de distância no meu ouvido, uma caixinha de som de 30 watts, 30 watts é uma caixinha de computador boa, tá? Uma caixinha vai pagar uns R$200 aí. Não sei, né? Mudou agora bastante com as JBLs aí da vida. Mas, você tem uma ideia aqui, ó? Comprei um aqui, ó. Comprei. Comprei uma panela de presente de criança aqui, ó. Para criança. Isso aqui já é 5 watts, já, se não me engano. 5 watts já. Presente para criança. Então, talvez tenha mudado, que as caixas ficaram mais potentes desde que eu era jovem para agora. Mas 30 watts é um bom palpite. Tá? Então, qual que é a intensidade que a gente vai ter, terminando a conta aqui, vai ser aproximadamente 2,4 watts por metro ao quadrado. Essa é a intensidade de som que chega no seu ouvido quando você está ao metro. Agora, suponha que você vai um pouco mais longe, ainda é a mesma caixa. Só que agora você está a 2 metros. A 2 metros. O que muda agora? Eu ainda vou utilizar a mesma equação. Vou utilizar ainda a mesma equação, porque eu estou usando pote só para você não confundir com pressão. Mas você vai ver nos livros, talvez esteja só P. Mesma coisa, só que agora a área muda. A área agora ainda é 4πr ao quadrado, só que a distância é 2. Porque esse aqui, ó, essa distância que antes era 1 metro, virou 2 metros. Então, é 4π vezes 2 ao quadrado, que vai ser igual aproximadamente a 50 metros ao quadrado. Então, quando eu for calcular a intensidade que chega no ouvido a 2 metros de distância,
É só trocar a potência pelo 30 e a área para 50. Então, eu dobrei a distância e a potência caiu por 4. Então, primeira coisa que você pode perceber, ó, dobrei a distância e a potência caiu, a intensidade caiu por 4. Por quê? Porque a área vai com a distância ao quadrado. Então, se eu duplico a distância, eu multiplico a área por 2 ao quadrado, 4. Se eu multiplico a distância por 3, eu teria que fazer 3 ao quadrado, que é 9. Então, a área vai ao quadrado, enquanto a área vai com o quadrado da distância. Então, a intensidade vai caindo muito mais rápido do que a distância. Só para a gente continuar aqui, ó, vamos fazer cálculos parecidos, só que agora utilizando um fone de ouvido. A gente fez com a caixinha de som, agora eu quero fazer com fone de ouvido. Fone de ouvido, como é que desenha fone de ouvido? Fone de ouvido, desenha assim. Fone de ouvido, tá? Aí eu pesquisei a potência de um fone de ouvido. A potência está de vermelho, né? A potência de um fone de ouvido é aproximadamente 5 miliwatts. O que isso quer dizer? 0,005 watts. A potência do fone de ouvido é bem menor. Aqui era 30 watts, agora no fone de ouvido é 0,005 watts. Vamos supor que a distância entre o fone de ouvido e o seu tímpano, seu ouvido aqui, ó, essa distância ela é 2 centímetros. Então a distância entre a fonte de som e o seu ouvido é 2 centímetros. Estou supondo aqui, tá? Então R igual a 2 centímetros, que é igual a 0,02 metros. Então, aqui, ó, potência é essa, a distância é 0,02. Aqui é um valor realista de potência de fone de ouvido. Os 2 centímetros eu meio que chutei, mas deve ser mais ou menos isso. Qual é a potência que você escuta, ainda supondo que ele emite igualmente para todas as direções, tá? Só para simplificar a nossa conta. Qual é a intensidade sonora que vai chegar no seu ouvido com esses dados aqui? Potência do fone de ouvido 0,005 watts e a distância entre o fone de ouvido e o seu ouvido é 2 centímetros. Qual é a intensidade sonora que vai chegar ao seu ouvido? Então, intensidade vai ser igual à potência que eu escolhi, 0,005, dividido pela área, e a área você já sabe, é 4πr ao quadrado. Então, 0,02 ao quadrado. Aí você termina essa conta e ela dá aproximadamente 1 watt por metro ao quadrado. Olha que interessante. A caixinha de som, 30 watts, gasta muito mais energia na sua casa. Você tem uma intensidade igual, da mesma ordem, do que do fone de ouvido no seu ouvido. Qual que é a mensagem aqui? Fone de ouvido você vai escutar o som na mesma altura do que se usasse uma caixa atrapalhando seu vizinho. Aí, tá? Então, a gente já sabe calcular a intensidade que chega no nosso ouvido. Mas beleza, eu calculei essa intensidade, só que não é isso que a gente está acostumado a ver. A gente está vendo em decibel. Se você assiste o jornal, você vai ver que a escala sonora é a escala decibel. Então vamos ver como é que a gente converte desse valor para a escala decibel. 6, né? Estou colocando 2, 6. Escala decibel. Quando a gente vê, o limite sonoro do som do carro é 70 decibéis. É dessa escala aqui. Então a gente trabalha no dia a dia com a escala decibel, que é uma conversão dessa intensidade sonora. A gente vai aprender a fazer isso. Como que eu faço? Da escala decibel é um beta, que a gente chama. Esse B com tracinho é beta, tá? Vai ser 10 vezes o log de I sobre 0. Se você faz licenciatura em matemática, essa é a melhor aplicação que eu conheço para você ensinar logaritmo para os seus alunos.
Provavelmente você viu logaritmo na escola e acha que nunca vai utilizar. Aqui, para você calcular a escala decibéis, você tem que utilizar a escala logarítmica. Olha que beleza. Então, você faz licenciatura em matemática, fica a dica aí para vocês. Esse 10 tem unidade, tá? O 10 é em decibel, que é ele que vai dar unidade para o beta. Então, esse 10 é em decibel que chama. Não é derivada aqui, tá? É a unidade dele. 10 decibéis. Esse I é o I que a gente calculou aqui atrás, é a intensidade sonora. O I, vou mudar de cor. Esse I é a intensidade sonora, intensidade do som. Intensidade do som. Vou trocar a cor de você também aqui. E o que apareceu de novo é o I0. O I0 não tinha. O resto a gente meio que sabe que não muda quase nada, tá? Então, esse I é o que a gente já calculou, já sabe calcular. E esse I0 é a intensidade mínima audível, que a gente chama. Intensidade mínima audível. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a menor intensidade que o seu ouvido consegue captar, supondo que você é uma pessoa com audição perfeita. Tá? Pode mudar um pouco, mas em geral, nos seres humanos, isso é na 10 na menos 12 watts por metro ao quadrado. Se a intensidade sonora é menor do que 10 na menos 12 watts por metro ao quadrado, seu ouvido não vai captar. Claro que tem variações dependendo da sua genética, da sua idade. Conforme você vai ficando mais velho, esse valor aqui aumenta, né? Você escuta menos. Mas essa é uma média aí que a gente usa. E esse valor de zero não muda, tá? Esse valor de zero não muda mais. O valor de zero é esse aqui. Não muda, é uma constante. Então, tudo que a gente precisa para a gente calcular a intensidade sonora na escala decibel é a própria intensidade do som. Todo o resto é dado. E aí é só você saber trabalhar com logaritmo. Tenho certeza que a maioria de vocês, não a maioria, tá? Alguns de vocês não usa logaritmo há muito tempo, então vou fazer alguns exemplos aqui de logaritmo. Vamos supor que a intensidade do som que eu estou escutando é igual ao I0. Então, o que acontece? Beta é igual a 10 logaritmo de I0 sobre I0. Porque eu estou falando que o I é igual ao I0. Estou só chutando. Quanto que dá isso? 10 log de 1. Quanto que é logaritmo de 1? X elevado... Como é que eu faço aqui? Vamos relembrar. O que isso aqui quer dizer? Eu tenho o número 10 elevado a x igual a 1. Qual é o valor de x para que 10 elevado a x seja 1? 0. Então, o logaritmo de 1 na base 10 é 0. Então, isso aqui deu 0. Tá? E relembrando o logaritmo. Então, 0 vezes 10 é próprio 0 desse 10. Então, se a intensidade do som que eu estou escutando é igual à intensidade mínima audível, eu tenho 0 decibéis, que é o zero da escala. Então, o zero da escala decibel quer dizer que eu não escuto som nenhum. Então, essa é a beleza da escala decibel aqui, uma das belezas dela. Quando ela dá 0 decibéis, não quer dizer que a intensidade é zero. Ela quer dizer que um ser humano, na média, não vai escutar nada. Esse 0 decibel não quer dizer que a intensidade sonora é zero. Tá? Quer dizer que você não vai escutar se você tiver um ouvido comum. Vou multiplicar por 10 aqui. Ó. Se o I igual a 10 e 0. Então, o que eu fiz? Eu peguei aquela intensidade e multipliquei por 10. Vou fazer o cálculo de novo. Está muito em cima, vou fazer mais para baixo. Se I igual a 10 e 0. Multipliquei por 10. Estava com 0 decibéis. Então, beta igual a 10 logaritmo na base 10 de 10 e 0 sobre I0.
Quanto que deu isso? Deu 10 log de 10. Quanto que é log de 10? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 10 elevado a x igual a 10. Qual é o valor de x? 1. Então, esse logaritmo aqui, log 10 na base 10, é 1. 10 vezes 1, 10. Então, isso aqui deu 10 desse 10. Então, se eu tenho 10 vezes a intensidade mínima audível, que é só multiplicar aqui, ó, isso aqui dá 10 na menos 11 watts por metro ao quadrado. Se essa é a intensidade que eu chego, isso é igual a 10 desse 10. Multiplicar por 10 de novo, porque isso aqui confunde, o logaritmo confunde a gente. Normalmente você não usa ele há muito tempo. Então, vamos fazer aqui, ó. Se I igual a 100 e 0. Ah, se aqui deu 10 desse 10, esse aqui vai dar 100 desse 10. Será? Não, não é. Vamos trocar para você ver. Beta igual a 10 logaritmo de 100 e 0 sobre 0, que vai ser igual a 10 logaritmo de 100. Então, eu tenho que 10 elevado a x igual a 100. Qual é o valor do logaritmo? 2. 2 vezes 10, 20. 20 desse 10. Então, quer dizer que eu multipliquei por 10 de novo, somou 10. Não é 100. Aqui é 100 vezes, não foi para 100 desse 10, foi para 20 desse 10. Se eu vou para 1000 vezes o I0, quanto é que dá? Então, beta igual a 10 log de 1000. Log de 1000 é 3. Então, isso aqui deu 30 decibéis. Então, decibel é uma escala logarítmica. Cada vez que você multiplica por 10, você soma 10 aqui. Não é cada vez que você multiplica por 10, você multiplica por 10 o resultado também. Cada vez que você multiplica por 10, você soma 10 do outro lado. Por que a gente usa escala logarítmica? Porque o nosso ouvido ele precisa escutar desde som baixinho até som muito alto. Se a gente escutasse isso numa escala linear, a gente não teria essa capacidade, porque o som ficaria muito alto. Então, o nosso ouvido ele interpreta numa escala logarítmica também. E aí a gente consegue desde escutar caindo um alfinete no chão até um avião passando fazendo um Sonic Boom. A gente consegue escutar todos. O nosso ouvido interpreta o som na escala logarítmica e a escala decibel representa essa característica do nosso ouvido. Ela é uma escala logarítmica porque o nosso ouvido interpreta na escala logarítmica. Então, só terminando ali, ó, fazendo os exemplos que a gente tinha feito antes, a gente tinha calculado no fone de ouvido que ele dava 2,4 watts por metro quadrado, 0,6 watts por metro quadrado e 1 watt por metro quadrado. Quanto que dá isso na escala decibel? Então, eu tenho aqui 2,4, eu tenho 2,4 watts por metro quadrado, eu tenho 1 watt por metro quadrado, watt por metro quadrado e 0,6 watts por metro quadrado. Eu vou fazer o cálculo só para ver, fazer rapidinho aqui, só para ver quanto que dá em decibel. Isso vai ser beta 10 log de 2,4 dividido por 10 na menos 12. Aí isso aqui você joga na calculadora, não tem como fazer de cabeça. Isso aqui vai te dar aproximadamente 123 decibéis. Já nesse segundo caso, igual a 10 log de 1 dividido por 10 a menos 12. Isso aqui dá para fazer de cabeça, dá 120 decibéis. Que era do fone de ouvido, né? Esse aqui é a 2 metros de distância. Log de 0,6 dividido por 10 a menos 12. E aí esse aqui deu pra gente 117 decibéis.
Veja que não muda muito, tá? Porque é uma escala logarítmica. Apesar de que eu multipliquei por 4, mudou poucos decibéis aqui. Então, a gente já sabe calcular a intensidade a partir da potência e da distância, que é esse I que a gente calculou, e com I a gente consegue calcular a altura do som em decibéis. Olha que beleza, já pode usar isso hoje na sua casa, já mostrar para os seus amigos. Só para você ter uma ideia dessa escala decibel, você consegue baixar na internet aplicativos de graça que é decibelímetro que chama, tá? Decibelímetro que ele te mostra a altura decibel do som que você está escutando. Você tem curiosidade, baixa um decibelímetro, tem aplicativos de graça no celular, e aí você consegue saber quantos decibéis é o som que você está ouvindo. Se estiver calibrado, tá? Mas dá para ter uma ideia boa já. Bem facinho. Você tem uma ideia aqui, ó, 60 decibéis é uma conversa normal. Não de pessoas gritando, tá? Uma conversa de pessoas normais. 90 decibéis, se você for, é um barulho de um liquidificador. Se você for comprar um liquidificador, acho que ele te diz hoje em dia qual é a altura em decibéis. Liquidificador. E 130 é o de um tiro, por exemplo. Perto do 90 começa a ficar lesivo aqui já, tá? A partir daqui já começa a machucar o seu ouvido. Acima de 90 decibéis, então toma cuidado. Um exemplo que eu sempre dou, muito interessante também, é quando você é jovem, você mora com seus pais, e aí você faz alguma coisa errada, nem sempre faz coisa errada, mas sua mãe começa a gritar com você, e aí o que você faz para você não escutar? Você tampa o seu ouvido. Você tampa o seu ouvido, e aí você tenta não escutar a sua mãe gritando com você. Só que você já deve ter percebido que não importa o esforço que você faça, você sempre escuta. Não tem como. Você sempre tampa o ouvido, você sempre escuta. Por que será que você escuta mesmo tampando o ouvido com o dedo? Você escuta sua mãe gritando na sua orelha. Vamos supor que sua mãe gritando, ela grita a 90 decibéis no seu ouvido, tá? E aí você tampa o ouvido, tampa com o dedo. Com o dedo. E aí vamos supor, vamos chutar, tá, que o seu dedo bloqueie parte dessa intensidade sonora que está chegando no seu ouvido. Vamos ser bem generoso aqui, ó. Vamos supor que o seu dedo ele faz com que 99,99% da intensidade sonora do grito da sua mãe não seja transmitida. Então vamos supor que o seu dedo tampando seu ouvido ele bloqueia 99,99% do som. Quantos decibéis vai chegar no seu ouvido? Então, se você olhar aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que você dividir por 10 mil. É isso? Aí divide por 10, 100 mil, 10 mil. É isso mesmo. Você está dividindo o som por 10 mil. Então, você pega aquela intensidade, pega ela e divide por 10 mil. Isso que quer dizer eu bloquear 99,99% do som. Só que como é uma escala logarítmica, dividir por 10 mil, quantos decibéis diminui? 40 decibéis. Então vai de 90 decibéis para 50 decibéis. Vou para o contrário. Então o que adianta? Por isso que quando você tampa o ouvido com o dedo, não adianta, você vai continuar escutando. No volume mais baixo, mas vai continuar escutando. Mesmo a gente bloqueando 99,99% do som com o nosso dedo, supondo que o nosso dedo seja um super abafador, você ainda vai estar escutando quase no valor de uma conversa normal. Não adianta muito, né? Esse é o motivo porque o nosso ouvido ele escuta uma frequência de intensidades muito grande. Fica aí outro conhecimento para você compartilhar com seus amigos. Por último, queria fazer mais exercício, mas talvez não consiga. Vamos falar de efeito Doppler.
Se sobrar tempo, depois eu faço os exercícios, mas acho que não vai dar. Fala de efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? Ele é muito importante para a gente. É aquilo que eu mostrei para vocês lá no comecinho. Cadê? Muito bom. Que é esse efeito aqui, ó, quando você escuta a buzina do carro passando por você ou a sirene. Percebe que o som muda a frequência dele. Se você estiver dentro do carro, você sabe que não importa a velocidade que você está, o som da buzina é o mesmo. Mas se você está do lado ouvindo, você escuta uma mudança na frequência. Essa mudança a gente chama de efeito Doppler. Da onde que vem isso? Vamos imaginar que esse carro, ó, o carro ele está fazendo o som da buzina. E aí, igual aquele exemplo do Sonic Boom, mas nesse caso não é o Sonic Boom, que esse carro não vai chegar na velocidade do som. Você vê que as frentes de onda, ó, dependendo se você está lá para trás, a frente de onda fica mais espaçada. E aqui para frente, a frente de onda fica mais próxima. Então, a frequência percebida por mim vai ser diferente. Se o carro está indo na minha direção, eu vou perceber uma frequência maior. Se o carro está indo para longe de mim, eu vou perceber uma frequência menor. O nosso ouvido interpreta o mais agudo com os sons com maior frequência como agudo, os sons com menor frequência como grave. Então, quando o carro passa, eu deixo de ver um som mais agudo e ele passa a ser mais grave. Esse é o efeito Doppler. E aí a gente consegue calcular esse efeito, quanto que ele vale, tá? Se você tiver curiosidade, esse efeito Doppler é o mesmo que a gente usa para ver a distância de uma galáxia da Terra. A luz onda eletromagnética também sofre efeito Doppler. Então, se uma galáxia ou uma estrela está se afastando da Terra, você vai ver uma mudança na cor dela. Se ela está se aproximando, você também vai ver uma mudança na cor. Aí você sabe qual é a velocidade dela, dessa galáxia, se ela está se aproximando ou se está se afastando. Vamos fazer aqui efeito Doppler, né? 7, eu acho, né? Efeito Doppler. A mesma equação que a gente vai calcular aqui serve para luz, tá? Para calcular galáxias e assim por diante. Foi utilizando o efeito Doppler que o Hubble percebeu que o universo estava em expansão. Ele percebeu que as galáxias e as estrelas estavam se afastando na Terra, na média. O universo estava se expandindo, utilizando o efeito Doppler. Então vai ter alguns elementos que a gente vai ter aqui, ó. Vou pular, senão fica aquele lesivo ali atrapalhando. A gente vai ter uma fonte, que eu vou chamar de F. Eu vou ter um detetor, que é a pessoa escutando. Então, tem a fonte e tem o detetor, tá? Fonte e detetor. A fonte, naquele exemplo do carro, é o carro, e o detetor é a pessoa escutando. E aí, essa fonte, ela emite ondas aqui, ó. Som. E esse detetor recebe isso eventualmente. Essa onda sonora tem a velocidade dela. Esse V é a velocidade do som, tá? Vai ter várias velocidades. Vamos fazer no nosso primeiro exemplo que o detetor está indo para cá. Opa, para baixo não, reto. Que o detetor está indo nessa direção aqui. Eu vou chamar a velocidade do detetor de VD. Então aqui você precisa analisar para facilitar, tá? Precisa analisar, senão vai ficar difícil depois. Nesse caso, vocês acham que o detetor, que é a pessoa, vai perceber um aumento na frequência ou uma diminuição na frequência? Como que você interpreta isso? Olha, eu estou indo em direção às ondas. Então, eu vou ver mais ondas. Como eu estou indo na direção delas, eu vou chegar nas ondas mais rápido. Então, aqui eu vou perceber essa onda e logo depois já percebo essa e logo depois já percebo essa.
Então, se eu estou indo em direção à fonte, eu vou ter um aumento na frequência. Se eu faço ao contrário, aqui, ó, a fonte está parada, tá? A fonte está parada. Se eu faço ao contrário, o meu detetor fugindo da onda, o que vai acontecer? As ondas vão chegar mais devagar em mim, porque eu estou fugindo da onda. Então, a minha percepção é que a frequência caiu. Se eu tiver uma velocidade maior do que a velocidade do som, eu não vou ver nada, tá, gente? Mas vamos supor que a velocidade é menor do que a velocidade do som, esse V verdinho. Terceira opção que pode acontecer. Pode ser a soma deles também, mas só para a gente entender. Eu vou pegar essa fonte e agora a fonte vai estar se mexendo. Vamos supor que a fonte está indo para cá. Então, vou ver da fonte. E o meu detetor está parado. O detetor está parado. Como que vai ficar a frente de onda? Vai ficar igual aquele desenho do carro. Vai ficar para a direita, as ondas vão ficar mais próximas. E para a parte de trás, elas vão ficar mais afastadas das frentes de onda. Então pensa comigo, eu sou o detetor. Se isso está acontecendo, o que eu vou perceber a frequência? Eu vou perceber uma frequência maior ou uma frequência menor? Vou perceber uma frequência maior. Por quê? Porque ó, eu vou perceber essas ondinhas aqui mais próximas, porque o carro está indo na direção em cima de mim. Última opção aqui que a gente tem. Depois dá para juntar elas, tá? Agora eu estou indo para cá. O meu detetor é esse aqui ainda. Agora inverteu, porque eu estou fugindo do detetor. Agora a onda vai ficar mais próxima para a parte de trás e mais afastada na parte da frente. Então o carro passou por mim. Então o que eu vou perceber agora? Uma frequência menor. Então eu gosto de ensinar efeito Doppler para você analisar, para você perceber que isso vai acontecer. Se a fonte está parada e eu estou indo em direção à fonte, eu vou perceber uma frequência maior, porque eu estou furando as ondas, em direção a elas. Se eu estou fugindo da fonte, eu vou perceber uma frequência menor, porque eu estou me afastando das ondas, eu vou chegar em mim com uma frequência menor. Se a fonte está indo na minha direção, essas frontezinhas vão se acumulando, então para elas chegarem em mim, elas vão estar bem próximas, frequência maior. Se está se afastando, o contrário. Essas frentes de ondas ficam mais afastadas e aí chega em mim com uma frequência menor. Como que eu calculo essa frequência percebida? Frequência percebida é o F'. Vai ser igual à frequência da fonte, frequência da fonte, que é em forma de preto, vezes a velocidade do som. E agora toma cuidado aqui com mais ou menos. Mais ou menos a velocidade do detetor. Tudo isso dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. E aí o que você tem que fazer? O seu papel é analisar esse sinal mais ou menos aí, decidir se ele é mais ou se ele é menos. Como que eu faço para decidir se ele é mais ou se é menos? Eu analisando esse esqueminha que eu desenhei para vocês, só com essas 4 situações. Vou escrever aqui só para você não se perder. O F é a frequência da fonte. O F' é a frequência observada. O V é a velocidade do som.
O que mais que eu tenho? Tenho a velocidade do detetor, que é o azul. Velocidade do detetor. Ou detector, eu nunca sei qual que é o certo. E o VF, velocidade da fonte. Então são esses os elementos que eu tenho. E o sinal é você que escolhe. O sinal de acordo com o raciocínio anterior. Já vamos fazer um exemplo. Um raciocínio anterior. Então aqui é uma equaçãozinha, tem algumas variáveis, mas a maioria delas é só você olhar o valor do enunciado, só que o seu trabalho é identificar se é mais ou se é menos. Vamos fazer um, que é o último de hoje, já está dando horário, mas aí a gente já entende o que isso quer dizer. Então você já vai estar apto para fazer coisas de efeito Doppler. Eu vou colocar aqui. Que é o 56. Ele fala o seguinte aqui, o 56 para a gente. Tem uma ambulância. Cadê aqui a ambulância? Ambulância aqui. Como é que sabe que é ambulância? Porque tem uma cruz aqui vermelhinha. Então tá a ambulância e aí ela passa e emite uma sirene aqui. E essa sirene emite com frequência 160 Hz. Então a gente sabe que a frequência da fonte, ó, a fonte é a ambulância, a frequência da fonte é igual a 1600 Hz. E aí tem um ciclista aqui. Ciclista. Tem um ciclista aqui. E aí o ciclista está na mesma direção da ambulância. Então, o ciclista detetor. E está igual a 2,44 metros por segundo. O que mais eu tenho? Esse ciclista escuta a frequência como 1590 Hz. E aí ele quer saber qual é a velocidade da fonte, que é a velocidade da ambulância. É isso que ele quer saber. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a ambulância, que emite uma frequência de 1600 Hz, passa por um ciclista, e aí ele quer saber qual é a velocidade da ambulância. Eu vou utilizar essa equação aqui, eu quero saber qual é o VF. Mas primeiro eu vou acertar os sinais. Aí depois que eu acerto os sinais é só substituir, tá? E vou mostrar para vocês como é que faz para ajeitar o sinal. Vamos ver, tá aqui, é só copiar. VD dividido por VF. Eu preciso escolher os dois sinais individualmente. Primeiro, olha só, a fonte, ó, vou fazer o primeiro aqui, esse sinal de cima aqui. A fonte está indo em direção, o detetor, que é a bicicleta, está indo, o detector está indo em direção à fonte. Então vamos voltar para o nosso raciocínio aqui, ó. O detetor está indo em direção à fonte. Qual é a conclusão que eu cheguei? Quando o detetor está indo em direção à fonte, a frequência tem que aumentar. Se a frequência tem que aumentar, qual é o sinal aqui para que a frequência seja maior? Positivo ou negativo? Positivo. Se eu utilizo o sinal negativo, a frequência vai diminuir. Só que eu sei que quando o detetor está em direção à fonte, a frequência aumenta. Já aqui, ó, segundo caso, a fonte ela está fugindo da bicicleta. Ó. A fonte está indo para longe da bicicleta.
Se a fonte está indo para longe da bicicleta, eu tenho a situação 4, que a frequência diminui. Qual o sinal que eu escolho para a frequência diminuir? Aí a primeira coisa que você vai falar é negativo. Só que não, porque se eu tenho um valor menor embaixo, eu estou dividindo por menos. Então a frequência sobe. Se embaixo eu tenho um sinal negativo, a frequência aumenta. Mas eu não quero que a frequência aumente, eu quero que a frequência diminua. Porque a fonte está fugindo do meu detetor. Então, que sinal que eu vou colocar aqui? Positivo. Por que positivo? Porque eu quero que esse termo de baixo seja maior para diminuir o valor da frequência. Então, é isso que eu quero dizer com escolher o sinal de acordo com o raciocínio. Você vê a sua situação e escolhe o sinal para que você tenha a situação que você interpretou aqui. De novo, repetindo aqui. Ó. O detetor está indo em direção à fonte. Então, a frequência tem que ser maior. Como que a frequência é maior? Sinal positivo em cima. A fonte está indo para longe do detetor. A fonte está indo para longe do detetor. Então, como é que eu faço para a frequência diminuir? Sinal positivo embaixo. Aí é só eu isolar e eu substituir, porque o que eu quero saber é a velocidade da ambulância, que é a velocidade da fonte. Então, isso aqui vai dar F', que multiplica V mais VF, igual a F minúsculo, né? Igual a FV mais VD. Aí eu vou fazer distributivo aqui. Mais F'VF igual a FV mais VD. Quero a velocidade da fonte, então vai ficar F' VF igual a F V mais VD menos F'V. Agora é só passar o F' dividindo, que eu vou ter a velocidade da fonte igual a FV mais VD menos F'V dividido por F'L. E aí, resolvendo essa equação aqui, eu anotei uma resposta, só vou copiá-la aqui direto só para a gente não se alongar muito, mas eu anotei a resposta aqui com V igual velocidade do som, que é o V velocidade do som, com 343, que eu acho que é o que está no gabarito. Se você substituir tudo isso com V igual a 343, você vai achar que a velocidade da ambulância é aproximadamente 4,61 metros por segundo.